varia com o inverso da distância, certo? Pessoal, vamos... Tá afim de assistir, vai ver o jogo, bicho. Vai passar o jogo da Holanda agora. Certo? Tá 1-0, né? Certo? Então, observe, né? O campo B, o vetor densidade de fluxo magnético de uma corrente I, vamos olhar de cima, tá certo? Aqui está o fio, olhando de cima, né? A corrente está saindo do quadro. Então, as linhas de campo são linhas coincidentes com o vetor φ, são linhas circunferenciais. A cada R constante, né, circunferência de raio constante, você tem amplitude constante e a direção tangencial da circunferência. Você tem aí, vamos usar aqui nosso recurso aqui, né? Tentar fazer a circunferência aqui se eu puder. Isso aqui é uma das... Deixa eu centralizar mais ou menos aí, né? Então, as linhas de campo, elas formam essa configuração, certo? Linhas fechadas, né? Em torno da distribuição de corrente. Você vai ter outras linhas aqui, tá certo? Se quiser, né? E assim por diante, né? Peraí, acho que eu posso fazer uma sequência. Peraí. Deixa eu ver uma coisa aqui. Não. Eu acho que eu não posso fazer usando o botãozinho aqui. Bom. O problema é que a minha resolução lateral vertical é diferente daí, né? Tem que calcular toda vez que eu faço uma circunferência para dar certo. Então, por isso que eu demoro um pouquinho. Tá? Só tentar fazer parecido aí. Bom, temos aí algo parecido na circunferência. Pelo menos eu posso centralizar aqui no mesmo lugar, né? Tem a linha de campo, tá certo? Então, o que Ørsted observou no experimento dele, né? Que a agulha magnética se orientava na direção da linha de campo. Era exatamente isso, né? Se ele colocava aí uma agulha magnética numa dada direção inicial, tá assim, certo? A tendência era essa agulha se orientar na direção do campo. Né? É por isso que originalmente o campo foi definido com a direção da agulha, porque é algo que você via, certo? É por isso. O campo podia ser na direção radial, por exemplo. Mas, naturalmente, o campo foi escolhido como sendo na direção da agulha magnética. Né? Então, ele teve que equacionar tudo em função disso, né? De forma que o campo desce, né? Dessa forma. Por isso que tem esses produtos vetoriais envolvidos aí. Mas, originalmente, porque o campo magnético se conhecia, mais ou menos, naturalmente, o efeito natural que orientava a agulha. Então, por isso que essa formulação mais complicada envolvendo esses produtos vetoriais, certo? Vamos aqui só mostrar para vocês como a gente calcularia a força magnética, né, entre fios, certo? Só para mostrar como é que, qual foi a lei experimental obtida por Ampère, na realidade, né? Vou fazer outro exemplo aqui. Já que eu sei o campo de um fio infinito, campo não, força, né?
Se você tem aí dois fios de corrente separados com certa distância, né? Vamos dizer que eles são bem longos, que eu possa usar aproximação, né? Que a gente acabou de usar, certo? De fios infinitamente longos, né? Digamos que esse aqui é o fio 1, esse aqui é o fio 2. A corrente aqui é I1, né? E aqui a corrente é I2. Separação entre fios é D. Vou botar um sistema de coordenadas aqui, tá certo? Vou fazer assim, isso aqui é eixo Z de novo. Esse aqui é o eixo... Vou botar X para cá, tá? X. E entrando, tá certo? Você tem aí o eixo Y, né? XYZ, certo? Ora, a força que um exerce num elemento diferencial de 2, digamos, um elemento de comprimento aqui, ΔZ do circuito 2, né? Então, a força que 1 exerce sobre 2, dF1, ΔF, né? Que o circuito 1 exerce sobre elemento do circuito 2, é I2 dL vetor, né? I2 ΔZ, AZ, vetorial, o campo desse fio como um todo, certo? Ele está sob a ação de um campo B desse fio como um todo. Vetorial B1, né? B1, por sua vez, é quem, né? Mi0 e 1 sobre 2π a uma distância R igual a D do fio, vai ser sobre 2πd. O vetor, nesse ponto, o vetor azimutal é o que está entrando no quadro, que seria o vetor AY, certo? Então, em cima do fio 2, a ação é essa aí, né? Então, ΔF12 vai dar Mi0 e 1 e 2, ΔZ, né? Sobre 2πd. AZ vetorial AY. Tá? AZ vetorial AY, né? Isso aqui dá menos AX. Tá? Então, a força que o circuito 1 exerce sobre o elemento diferencial ΔZ é uma força ΔF por unidade de comprimento ΔZ, né? Dada por menos Mi0 e 1 e 2 sobre 2πd AX, né? Então vamos observar o que isso quer dizer, certo? O AX está para cá, né? A força que esse circuito exerce sobre esse elemento é uma força, se as correntes estiverem no mesmo sentido, uma força atrativa, né? Certo? Então, essa na verdade é a lei experimental de Ampère que ele obteve, tá certo? Entre fios paralelos. Ele observou que a força era inversamente proporcional à distância, como ele está mostrando aqui, tá certo? Proporcional ao produto das correntes. E a linha de ação, a linha ortogonal, né?